nossos convidados. Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem, professor. Bom, hoje nós estamos recebendo aí dois dos vereadores de primeira linha em aspecto de divulgação, de respeito na Câmara Municipal. E os dois foram candidatos a deputado, né? E deve se encontrar aí para frente. A próxima eleição é prefeito de Bauru e são dois nomes prefeitáveis. Os dois têm prestígio para serem prefeitos de Bauru. Está aqui o Sakai e ali o Purininho. Um está no PMDB, partido do vice-presidente da República, e você está no PP, que é o partido do Paulo Maluf. Paulo Maluf. Maluf acabou assumindo. Assumiu. Com 250 mil votos dele. Que coisa, né? Porque malufista, sempre malufista, né? Muito voto. Né? Não é brincadeira. Não. 250 mil votos, com toda os adversários que ele tem, principalmente em função de tudo que ele ocupou, né, de todos os cargos dele, sim, né? Sim. E ele de início tinha sido impugnado. A hora que ele foi chamado, modificou o chamado de outros deputados? Chamou quem saiu e quem entrou? Você lembra de cabeça? Aquele deputado por Marília, né? Naquela região ali de Marília, que assumiu o mandato, Era do PP? Não era do PP. De Mas um outro partido. Era tudo, né? E aí ele saiu e o Dr. Paulo Maluf mais uma vez assumiu a cadeira. O Paulo assumiu. Purininho, hoje vocês tiveram uma reunião com o Rodrigo, todos os vereadores. O que aconteceu, o que foi? Dá para você dar uma sintetizada nos desejos do nosso prefeito? Sim, foi uma reunião que o prefeito, junto com o Arnaldo Ribeiro, que é o chefe de gabinete desde o início do ano, mérito ao Arnaldo, inclusive, de ter convocado essa primeira reunião. Acho importante começar o ano discutindo e conversando com a bancada. E não só a bancada foi convidada, nós tínhamos vereadores da bancada do prefeito, mas tínhamos também, por exemplo, o Mantovani, que é do PSDB, mas estava lá contribuindo também e ouvindo as ideias do prefeito. O prefeito colocou aqueles projetos que ele entende mais necessários esse ano, aquilo que será feito esse ano, colocar as preocupações dele em relação à crise que se avizinha, né? Disse que tomou um susto com o primeiro ICMS do ano, o repasse de ICMS para o município, foi muito abaixo do que ele esperava. Já teve um repasse e foi bastante... Quantos por cento foi? Ele não entrou em detalhes, enfim, mas falou que foi abaixo daquilo que eles esperavam. Então há uma preocupação grande. E ele colocou, mais do que nunca, eu acho que acima dos assuntos que foram discutidos. Nós discutimos lá o esgoto, discutimos o PAC do asfalto, o dinheiro do esgoto já está na conta da Caixa. O esgoto está sacramentado. Está sacramentado. O do PAC que não está. O PAC asfalto também já está tá depositado numa conta da Caixa. Ele deve publicar nos próximos dias o edital para o PAC asfalto. Vão ser aí mais de 800 quadras de asfalto. Colocou algumas outras emendas, enfim, colocou algumas discussões importantes que nós vamos ter esse ano. Discussões do ponto de vista urbanístico da cidade, dos empreendimentos, de facilitar os empreendimentos, enfim. Mas mais do que tudo, Duda, eu acho que o que fica de lição e de uma boa lição em que isso possa persistir durante esse ano, que é estreitar a relação entre a Prefeitura e a Câmara, para que a gente possa, num ano que se avizinha, parece difícil do ponto de vista econômico, para que a gente possa, com essa relação harmônica entre os dois poderes, poder remar num sentido só de que é fazer com que a cidade possa crescer apesar das dificuldades. E são nas dificuldades que a gente encontra chances e oportunidades para poder melhorar, para poder fazer melhor, para poder ter mais iniciativas, enfim. Eu acho que o que fica de mais importante dessa reunião é justamente isso. É o sinal que o prefeito dá para a Câmara de dizer, olha, nós vamos estar aqui quinzenalmente conversando, discutindo, tudo que eu mandar para a Câmara eu quero antes conversar com vocês, mas acima de tudo ouvir a Câmara e ouvir sugestões para que a gente possa ter um ano menos difícil. Se a gente olhar, Duda, as cidades do porte de Bauru, menores um pouco, tiveram muito mais dificuldades no ano passado do que Bauru. Muitas cidades não pagaram o 13º,
As cidades como Ribeirão Preto, que não pagaram o 13º. Limeira, que não paga fornecedores. Ou seja, a Prefeitura de Bauru ainda se encontra numa situação melhor do que essas cidades. E a gente quer fazer com que isso se mantenha. E acho que com essa relação, com essa discussão, com essa transparência, acho que a gente pode melhorar. Então, acho que o que fica de mais positivo dessa reunião é a vontade do prefeito de continuar o diálogo para que a gente possa superar os obstáculos que tem pela frente nesse ano. Concordo em gênero, número e grau com você. Nós temos que pensar em Bauru, né? Não é hora de pensar em político. Tem crise? Tem crise. Crise é ruim para todo mundo, de qualquer que seja o partido, né? Claro. Né? Como é que você viu isso que o Purininho falou? A reunião, eu acho que essa reunião que aconteceu pela manhã foi muito boa, né, Purinho? Eu acho que era isso que nós precisávamos mesmo acontecer e posso dizer que estavam lá a maioria dos vereadores, né? E eu acho que é o caminho do diálogo, o caminho sabe? Acho que nós precisamos ter mais conversa, o prefeito precisa ter mais conversa com a Câmara, né? Porque nós temos vários projetos que precisam da Câmara. Mas o prefeito tinha uma imagem de que ele era meio independente, de não ouvir ninguém, né? Então a crise já fez um efeito bom já aí, né? Pelo menos ele está disposto agora a sentar para conversar. Ele já está no seu segundo mandato, né? Está concluindo aí o seu segundo mandato. É uma pessoa experiente, já está na política há muito tempo. E bem intencionada. Claro. A gente conhece um pouco, mas convive um pouco mais, o Duda. Não é que o Rodrigo não goste de fazer isso, é que o Rodrigo, administrando a prefeitura, fica absorvido por aquilo e a política, às vezes, esse diálogo acaba ficando em segundo ou terceiro plano. E aí mérito, como eu disse no início, por Arnaldinho. Para o Arnaldo Ribeiro, que assumiu a chefia de gabinete, estava na Secretaria de Desenvolvimento, assumiu a chefia, e foi ele quem articulou essa reunião. Precisa ter alguém que faça esse caminho. A gente cobra isso desde o primeiro mandato do prefeito, a gente veio várias vezes aqui, fez. Que tinha que ter um político dentro do gabinete para fazer esse meio de câmbio. O Arnaldo já... Né? Quer dizer, essa reunião é fruto... nota 10. Eu estava conversando com o Sakai antes todo mundo gosta do programa. É um menino de ouro. Na verdade, essa reunião é fruto já do trabalho que ele vem fazendo durante o mês de diálogo com todo mundo, com a oposição, fazer reunião. E ele ligou para todo mundo, ligou para todos os vereadores, tal, convidando. Tal. Bom, e negócio inédito, tinha até lá um bolinho, um café, água. Ele fez um negócio, falou que acordou 5 horas da manhã para fazer o bolo, viu, Duda? Foi bem legal, foi muito bom e foi descontraído a reunião. O Arnaldinho está na moral. Agora o Arnaldo Jardim, secretário. Pena que Bauru não é uma cidade agrícola por excelência, né? Mas tem uma demanda interessante, que é aquela estrada que vai do aeroporto por Tibiriçá, que liga na Rondon. Esse é um pedido que nós vamos fazer para o Arnaldo Jardim, que é a Secretaria de Agricultura, porque é a área rural ali, para que a gente tenha um segundo acesso ao aeroporto novo lá também. Né? Por isso, se alguém ainda tem algum dinheiro para queimar, é o governo do estado de São Paulo. Porque o governo federal tá feio. Vai estar duro, hein? Vai estar duro. O Sakai responde essa, o Jackson da Bela Vista. Ele fala, por que Bauru é uma cidade travada? Ela não deslancha como as outras cidades. Um exemplo, o plano diretor ainda não foi aprovado, entre muitas outras coisas. Já foi. O plano, viu, Duda, o plano diretor foi aprovado. Foi, né? Já foi aprovado, né? Agora, Bauru, como se diz, Bauru está em fase de desenvolvimento, né? Eu vejo por essa forma, né? Por exemplo, quantos projetos não foram aprovados bons aí para a cidade nesses 2 anos aí, que foram projetos que já não... Sabe o que eu acho? Eu acho que para a população, no modo geral, o problema do DAI, que dá aquela sensação de que Bauru está mal, né? Não só a falta d'água que vem há anos. Agora está faltando em tudo quanto é lugar, mas aqui está 5, 6 anos faltando água em algumas regiões da cidade. E cristalizou com quem você conversa, a primeira coisa que fala, olha. E gente até bem informada fala assim, Sakai. Olha, a média nacional de vazamento é 30%. Isso que é média nacional isso. Bauru é 47%. 47%. Entendeu? Tá muito alto. Então, eu escuto isso de gente bem... Sim. Qualificada. Acho que isso que dá a sensação. Hoje foi falado sobre isso na reunião, Duda. O prefeito, um dos tópicos da reunião foi a questão da falta de água. E o prefeito mostrou o plano para esse ano para poder resolver esse problema. Que, na verdade, é uma série de planos. O primeiro é contratar um plano
para melhorar a manobra na cidade. Ou seja, o que é manobra? É você fechar um registro aqui, abrir o outro lá. Só com as manobras feitas de forma mais assertiva, você diminui a pressão na tubulação e faz com que diminua o número de vazamentos. Mas para fazer isso, mas para fazer isso, o prefeito está contratando um projeto de 10 reservatórios de água, de capacidade de 1 a 2 milhões de litros cada reservatório, e mais 5 poços artesianos, sendo que 2 já estão sendo feitos. Então, na verdade, e além disso, um projeto de reforma da estação de água. Então, nós vamos ter reforma da estação de tratamento de água, construção de 10 reservatórios com capacidade de 1 a 2 milhões de litros, que vai possibilitar fazer uma melhora no plano de manobra. Ou seja, você vai ter uma sobra, com isso que ele dobra a produção de água, e aí você tem sobra para fazer manobra para jogar água para outros lados da cidade, para os lugares mais altos, diminui a pressão na tubulação, e aí você faz com que diminua então os vazamentos. Esse é o plano que o prefeito tem para melhorar a questão do fornecimento de água. Ele acha que fazendo esses reservatórios, esses poços e a reforma da ETA, ele dobra a capacidade de fornecimento de água na cidade. Eu acho que é um caminho, claro que precisa de dinheiro, esses projetos nós vamos ter que ir atrás de dinheiro, mas resolve o problema pelo menos para os próximos 20, 30 anos, que está dentro do plano. Arrumar o dinheiro nessa Arrumar dinheiro, o problema é esse. Mas nós temos 100 milhões de reais no fundo de tratamento de esgoto. E ele disse bem claro, primeiro eu preciso ter os projetos. E aí discutir com a Câmara como usar esse dinheiro. E esse vai ser importante, porque a Câmara tem que autorizar a mudança do uso desse dinheiro para esgoto, para reservação de água. Mas eu acho que é uma iniciativa interessante, eu acho que até o final do ano a gente vai ter alguma coisa boa aí, porque tem dinheiro no fundo, né? Apoia totalmente. Tem dinheiro. No fundo vai usar para água. Tem dinheiro, né? Tem dinheiro. Agora, o que precisa ter é projetos, né? Está contratando os projetos. Que é o que os inimigos do Rodrigo mais criticam no Rodrigo, né? Que é um governo pobre de projetos, né? Se ficar dependendo só da equipe da prefeitura, é uma equipe muito pequena. Tem que contratar, né? Para um número enorme de projetos. Por exemplo, o plano municipal de águas é que indicou essas ações que o Rodrigo está fazendo. Esse plano foi contratado. Quer dizer, você não tem como fazer um plano amplo como esse só com o pessoal do DAI, que é um pessoal extremamente preparado, mas que não tem condição de fazer um plano. E assim vai a prefeitura contratando e fazendo de forma profissional, né? O Luiz Carlos pergunta: senhores vereadores, faz 56 anos que moro em Bauru. Nunca vi a cidade tão largada como se encontra agora. Suja, cheia de mato e a Avenida Rodrigues Alves horrível. Principalmente a Praça da Câmara Municipal, onde ficam muitos desocupados, bebendo cachaça nos bancos e perturbando quem passa pelo local. Bem, Duda, é o Luiz Carlos, né? Eu acho que realmente a cidade, nós temos andado muito na cidade, nós temos visto, que chega nesse período de chuva, né? A cidade, por exemplo, hoje, as avenidas, os matos estão crescendo e tal. E hoje nós estamos tendo, graças a Deus, aí uma ajuda, né? Nós temos um convênio com os presos, né, que estão tentando, ajudando aí para eliminar esse tipo de coisa, mato alto, né, na cidade. Mas a demanda, por exemplo, é grande para a SEMA, em Durbe, né? Agora, realmente precisa fazer um planejamento melhor para que possamos colocar a cidade aí como ela deve ser, né? Limpa. Hoje você entra, por exemplo, eu estive entrando pela Nações Norte, realmente você vê os matos já estão altos, né? Mas nós estamos vendo também a Indurbe já entrando ali naquela região para fazer limpeza. Época de chuva. É duro. Você roçou, a hora que você chegou no final da roçada, aqui em cima com chuva e o sol. Eu tenho uma grama lá em casa, que cada 15 dias tem que estar lá roçando, enfim. Sobre esses desocupados que ele citou aí na Câmara, a gente nota isso, eles ficam ali na Praça da Câmara. Na Praça da Câmara. E olha, Duda, a polícia vai lá quase que diariamente tirar esse pessoal de lá, mas não dá 15 minutos eles voltam. Não dá 15 minutos eles voltam. A única solução para isso, na minha opinião, é de repente colocar uma grade naquele pedaço da praça, senão você não consegue, você tira, leva para algum lugar, a SEBS vai lá, tenta encaminhar, mas não tem jeito. Dali um pouquinho eles voltam, leva cachorro, pinga, enfim. É um problema, mas a gente não consegue solucionar, porque você tira, a SEBS vai lá, tenta encaminhar, mas eles voltam. É complicado. Aí o problema já é social. O Reginaldo da Vila São Paulo pergunta para você, Sakai, foi na sua gestão que você foi o principal responsável
para a TV Câmara se tornar realidade hoje. Mas eu gostaria de entender quanto custa por mês a TV Câmara e que benefício isso traz para a população, já que a mesma só é transmitida por canal fechado, sabendo que o grosso da população não tem acesso à TV por assinatura. Como que você justifica esse investimento? Bem, nós tivemos aqui na última entrevista nossa e o senhor Reginaldo fez essa pergunta para nós, né? Olha, eu acho que foi um avanço para a Câmara Municipal, né? Avanço para a cidade, né? Porque hoje a cidade ela acompanha os trabalhos dos vereadores, né? As entrevistas, e isso foi muito bom para a Câmara Municipal, foi muito bom para a cidade na minha gestão como presidente, né? Nós iniciamos a compra de equipamentos, né? E conseguimos colocar ela, hoje ela é um sinal aberto, né? Um sinal aberto. Ela pega pelo UHF, né? O HF e no... Ela ainda não está pegando nessa modernidade. No digital ainda. No digital, né? Então, hoje, por exemplo, você acompanha todos os trabalhos, né? O trabalho das comissões, o trabalho do vereador no seu dia a dia, as notícias na cidade, então, tudo isso aí. Tanto que agora eles estão trabalhando em cima para o rádio, né? O rádio também, né? Nós temos aí emissores de rádio também. Então, eu acho que nós temos que pensar hoje, pensar no futuro, sabe? Eu acho que foi um investimento muito bom para a cidade. O Luiz Carlos dos Altos da Cidade agora, aquele outro era Luiz Carlos da Bela Vista. Purini, eu fui seu eleitor na última eleição, inclusive para deputado pela sua forma de atuar. Eu gostaria que não acontecesse o que a imprensa vem noticiando, sobre você assumir uma secretaria e pelo seu jeito e forma de agir, o seu lugar é na Câmara Municipal, lutando por nossos direitos e fiscalizando o Executivo. Então, eu vou mudar a pergunta. Você vai assumir uma secretaria? Não, Dudu, que existe a especulação através da imprensa, existe sim uma mini-reforma que o prefeito vem fazendo no secretariado. Já começou pela Secretaria de Administração, o Dr. Célio Busseroni assumiu no lugar do Richard. Fica aqui as boas-vindas ao Dr. Célio, que já é um experiente nas coisas públicas e veio somar com a equipe do Rodrigo. O próprio Arnaldo, que saiu da Secretaria de Desenvolvimento e foi para a chefia de gabinete. E o prefeito deve continuar com algumas mudanças. Natural que essas mudanças sejam discutidas com os partidos, vem sendo discutida inclusive com o PMDB. E quando se fala em PMDB, lembra do meu nome, lembra do nome da vereadora Thelma e dos outros vereadores. Mas de fato não há absolutamente nada, são só especulações, mas que haverá mudanças, haverá sim. E acredito que nós vamos discutir, inclusive, eventuais participações do PMDB. Mas isso não quer dizer que seja o Renato ou algum vereador do PMDB. Mas isso ainda cabe algum tempo de discussão, mas que o prefeito efetivamente vai fazer algumas mudanças, ele vai fazer sim. Vai terminar, na verdade, aquilo que ele começou. Não é? Mas eu agradeço, viu? Agradeço ao Luiz Carlos pelo voto, pela confiança, viu, Luiz? Espero poder continuar contribuindo e atendendo às expectativas que você colocou sobre a gente. Muito obrigado, viu? Você tem um cabo eleitoral aqui respeitável, hein? Olha, o Beto do Parquinho, olha o que ele fala aqui, ó. Gostaria de saber do Renato Purini, nosso futuro prefeito, quando começa a campanha para 2016. Betão, um abraço a você, vamos continuar junto aí. Eu vou melhorar essa pergunta, eu quero ver o Parquinho campeão de novo esse ano, viu, Tuta? Vamos esperar o Parquinho ser campeão novamente em 2015. Mas vamos tocar o nosso trabalho, o mais importante é ter o apoio desses amigos, desses companheiros, para continuar exercendo o mandato, continuar ajudando as pessoas, que na verdade a essência de tudo é isso, né, Duda? É fazer pelos outros aquilo que eles esperam da gente como homem público. Muito obrigado, Beto, e conte com a gente. Somos parceiros, somos irmão. Obrigado. Olha aqui, rapaz, tá vindo só bucha aqui, hein? Sim. Marcelo Augusto que mandou. Marcelo Augusto, soa um nome falso, né, Marcelo? Desculpa, Marcelo. O JC de Bauru publicou que o senhor Renato Purini e o vereador Sandro Bussola traíram Moisés Rossi. Purini, o senhor traiu Moisés Roça e Sandro Bussola? E o senhor Roberval Sakai também traiu?
O Sakai era candidato, como é que ele ia trair? Ninguém é traidor, ninguém é traidor. Na verdade, no afã das coisas, às vezes acabam saindo palavras que não são reais ou que realmente não significa aquilo que efetivamente significa, que as pessoas queiram dizer. Mas o Moisés ficou mordido, hein? Professor, veja, em relação ao Moisés, eu tenho um respeito enorme pelo vereador Moisés. Aí ele merece. Já convivo com ele, é extremamente sério, um cara corretíssimo. Tenho por ele um profundo respeito. Conversamos lá atrás sobre a possibilidade do Moisés candidato a presidente da Câmara, sim. Entendo que ele poderia exercer a presidência da Câmara com total tranquilidade, porque ele está preparado para isso. Mas olha, desde que nós pudéssemos avançar numa candidatura que fosse de consenso do vereador Moisés. Mas nós tínhamos um vereador candidato, o Faria Neto, que hoje é o presidente, que é do PMDB. Quer dizer, eu tenho um compromisso, acima de tudo, com o meu partido e com o vereador que é do meu partido. Não cabe em nenhum momento dizer, traição seria se eu votasse em alguém que não fosse o Faria do meu partido. Isso sim seria uma traição. Isso está ultrapassado, é natural, na eleição do Sakai também foi assim, que às vezes algumas feridas fiquem, mas elas já estão cicatrizando, mas não se fala em traição, absolutamente, essa palavra é uma palavra muito forte. Elegemos sim aquele que eu entendia extremamente preparado, o Faria merecia estar onde estava, Duda, você que é amigo, conhece, ele sempre cita você. Eu acho que por merecimento o Faria hoje é o presidente da Câmara. É o mais velho de nós, experiente, já foi prefeito de Avaí, tem vários mandatos como vereador e eu acho que vai somar para a Câmara. Como se fosse o Moisés o presidente também, tenho absoluta certeza de que ele faria um bom trabalho. Mas era a vez do Faria, a vez de um vereador do PMDB, e está lá o Faria contando com o nosso apoio, com nossa admiração para poder ajudá-lo a administrar a Câmara. O Sakai vai fazer uma análise. O que você espera do Faria como presidente da Câmara? Bem, Duda, eu espero que o Faria é uma pessoa, por exemplo, a gente já está com ele já há 2 anos, né, nesse mandato. É uma pessoa experiente, é uma pessoa que tem diálogo, né? Eu espero que ele continue isso e dessa mesma forma. Porque você sabe, o Renato já passou por lá. É um cara, né? E eu acho que nesse aspecto, me desculpa interromper um pouquinho, a Câmara ficou meio dividida com essa eleição. Eu acho que o Faria é o cara que tem um jeitinho para acabar com isso. É o nome. Não é? Ele é um nome que poderia juntar esses, em tese, 2 lados, que não existem, né? Mas ele é um nome que conta com a simpatia de todos. A gente que passou, eu, Renato, passamos na presidência, sabemos que nós tem que ter mesmo o espírito de conciliar as coisas, ser conciliador e tal, e conduzir todo o processo, porque nós temos vários projetos aí que dependem da Câmara, Então eu vejo que o Faria, ele tem toda o presidente da Câmara acaba sendo um psicólogo também, foi né? Prefeito, alguns mandatos como vereador. Então eu creio que ele vai fazer um bom trabalho, uma boa gestão na presidência da Casa. Uma coisa dá para assinar embaixo. O Faria é um menino íntegro. Ele pode até ser exageradamente humilde, às vezes ele até... pessoas confundem a humildade do Faria com simplicidade, e não é verdade, é um político esperto. Tem boa cabeça. É boa cabeça. Agora, mas você tem uma coisa, é um menino correto, ele tem tudo. Sim, claro. Né? E é corintiano, hein, Duda? É corintiano. É o grande defeito dele. O grande defeito dele. Tentei mudar isso desde que ele era moleque e não consegui. O doutor Natanael, vamos ver a pergunta de Natanael. Vereadores, em notícia pública no site do movimento Participe, dá conta de que a comissão está investigando o suposto atestado falso de um vereador atual. Com as mudanças das comissões, como vai ficar esta investigação? Bem, Duda, realmente nós fazemos parte, né, da comissão de fiscalização. Eu, vereador Renato. O vereador Renato foi nomeado como relator, né? E nós estamos dando andamento no processo, né? É um processo que já ouvimos também já o próprio vereador Fabinho Manfrinato, né? E o nosso desejo por exemplo, se a gente não for ter condições de... Porque o Renato ele está aguardando algumas informações que foi solicitado, eu tenho certeza que a próxima comissão ela dará a continuidade nesse processo, que é um processo que nós precisamos sim averiguar e dar resposta à população.
Eu sou o relator do processo, Duda, não sei se continuo nessa comissão ou não, mas tenho absoluta certeza de que o vereador que vier a compor essa comissão, se não nós, vai dar andamento. Nós estamos aguardando as informações de um hotel, de uma viagem que o vereador Manfrina teria feito, para saber eventualmente da estadia dele ou não. Mas o próprio vereador já admitiu que esteve naquele fim de semana, que na segunda-feira, que retornou da praia na segunda-feira, né, e nós estamos avaliando agora com critério para saber, porque ele disse que teria chegado a tempo, mas estaria com problema, enfim. Nós estamos avaliando com critério, com cuidado, para não causar nenhuma injustiça, mas também para não parecer que haja qualquer tipo de corporativismo. Aquilo que efetivamente tiver que ser feito, independente das pessoas, nós vamos fazer, seja eu, seja o Sakai, ou seja qualquer outro vereador que porventura vier investigar isso. E eu acredito que nós vamos ter uma celeridade, se não houver essas informações de fora, nós podemos avançar de outra forma, mas acima de tudo precisamos dar uma resposta para a população por conta de que esse já é um assunto público, mas repito, respeitando as pessoas para que não haja nenhum tipo de injustiça com quem quer que seja. É muito delicado isso. Muito delicado, muito delicado. Até porque, não sei, vocês estão investigando, estão mais bem informados do que eu. Para vir de uma praia para Bauru, em 3 horas, 4 horas, você está aí, né? Não sei. Duda, aí depende do pé, né? Depende, enfim, nós estamos avaliando, ele já admitiu que teria saído de lá que praia ao meio-dia do Guarujá, ao meio-dia, enfim. 4 horas tá aí. Mas a sessão começa às 4, enfim, vamos avaliar. Tem que ver vamos com ter calma. critério, vamos avaliar. Tem que ver com calma. Com calma. O Pedro Valentim está aqui, ó. Vereadores, um dos erros da atual diretoria do DAI foi ter proibido as horas extras dos funcionários. Ou seja, eles poderiam estender mais a jornada de trabalho e, por isso, tapar mais buracos que a própria autarquia deixa quando faz suas intervenções. Não é possível voltar às horas extras para os servidores do DAI? Precisava de... Essa é uma discussão com a presidência. Porque, veja, eu sei que há um indicativo do Tribunal de Contas, faltava um apontamento. Gente, é isso mesmo? Faltou? Eles contrataram 21 encanadores agora para reduzir o número de vazamentos, mas o Tribunal de Contas apontou a necessidade da redução de horas extras. Justamente nesse sentido, se faz muita hora extra e custa mais caro, então contrate mais servidores para poder cobrir essas horas extras. Então, na verdade, é uma questão econômica, financeira, mas também como um apontamento do Tribunal de Contas. Mas o Pedro está certo, quando você conseguia as horas extras de forma mais intensa, você tinha mais gente na rua. Mas com esses apontamentos, eu acho que o DAI está tentando contratar mais para poder cobrir essa sobrecarga de trabalho, né? Porque o tribunal entende o seguinte, se você está pagando hora extra, tinha que ter mais gente trabalhando, custaria mais barato em tese. Então, é uma... E hoje a reclamação, por exemplo, da população é os vazamentos, né? Os vazamentos, os buracos que... Tem demais. Porque que fazem, 47%, pelo amor de Deus. Não precisa nem fazer poço, tirou o vazamento, dobrou a água de Bauru. Eu acho que isso precisa resolver. Né? Esses encanadores que foram contratados é justamente para trabalhar nessa redução, fora a diminuição da pressão na tubulação. Para reduzir, porque com esse percentual, Duda, a ANA, a Agência Nacional de Águas, ela tem verba para você investir em reservação, em perfuração de poços. Mas você não pode ter mais do que 35% de desperdício. Se você tiver acima de 35%, ela não te manda o dinheiro. Então, o primeiro desafio, nós temos que baixar de 47% para 35% para poder buscar o recurso que esses projetos vão proporcionar. Então, a conta é meio complicada. Mas mesmo o 35% é um absurdo, né? A média nacional acho que é 30%, 32%. Parece que é 30%. Ainda é muito, né? Ainda é muito. Verdadeiro absurdo. Conta pra gente se você tem algum projeto para esses 2 anos que restam, ou na manga. Porque você é um prefeitável, a gente sabe disso. Bem, professor Duda, eu perguntava por Ininho. Até quero aproveitar o momento aqui, porque depois da eleição foi a primeira vez que nós estamos vindo aqui, né? E quero aqui agradecer pelo convite, e é um prazer poder sempre estar com o senhor, né? Primeiramente agradecer a população aí que nos ajudou aí com aproximadamente 20 mil votos em Bauru, na sua totalidade 25 mil, quase 25.200 e pouco. Então nós agradecemos a toda a população de Bauru. O nosso projeto, professor, esse é o projeto nosso, de continuar o nosso trabalho esses 2 anos aí como vereador da cidade. E o nosso desejo é continuar ajudando a cidade, né? Agora,
Sobre ser candidato a prefeito, eu sou sincero dizer para toda a população, o meu desejo é servir a população, né? Se a população puder novamente nos escolher como vereador da cidade, para ajudar a cidade, andar em volta da cidade, porque eu sou um vereador, como o Purim também, sou um vereador muito ativo. Eu estou nos pronto-socorro, eu estou andando na cidade toda, né, vendo a cidade, as demandas da cidade. O telefone nosso não para, né? Nós temos aí 24 horas, nós estamos ligados aí para atender a população. Então, o meu desejo é isso, mas estou à disposição do meu partido, nós temos o nosso partido, né? Estou à disposição do partido e eu tenho certeza que nós teremos aí um nome bom aí para disputar aí a prefeitura da cidade. Purininho. Duda, é um ano que eu acho que a própria Câmara e a Prefeitura vão ter uma série de desafios, né? Vão ter que conversar demais para poder fazer com que a cidade continue se desenvolvendo. Nós tivemos, nos últimos anos, um crescimento bastante grande, principalmente do que diz respeito à construção civil. Nós tivemos uma diminuição dessa velocidade. Nós precisamos criar condições para que a cidade continue crescendo e se desenvolvendo e criando condições para que as empresas, os empresários possam continuar investindo na cidade. Do ponto de vista de projetos, eu acho que tem duas coisas pontuais. Que nós fizemos uma luta enorme, que foi a questão da transferência dos ativos de iluminação pública para o município. Uma luta grande para que a CPFL continuasse fazendo o serviço e não passasse essa incumbência ao município. Para se ter uma ideia, o ano passado, Bauru gastaria 6 milhões de reais com essa manutenção. Com a nossa luta, nós conseguimos na Justiça suspender no ano passado e esses 6 milhões estão sendo usados agora para asfaltar o Jardim Solange e o Parque Industrial. São mais de 100 quadras sendo asfaltadas com esses 6 milhões de reais economizados em não assumindo esses ativos de iluminação. Agora, a discussão continua esse ano, porque a CPFL fala que até junho o município tem que assumir isso. E na liminar que nós conseguimos, até onde eu sei, não está escrito em lugar nenhum que o município tem a obrigação de assumir. Pelo contrário, diz que se a CPFL não fizer o serviço, ela toma uma multa de 100 mil reais diária. Então, nós, hoje na reunião, já pedi para o Arnaldo, nós vamos marcar uma reunião com o Campos, que é o superintendente da CPFL em Bauru, para discutir, para fazer com que a CPFL cumpra essa liminar e continue prestando serviço até o momento em que essa liminar se mantiver, para que nós possamos economizar esse dinheiro, porque custa muito caro e é o bolso do cidadão que paga um serviço que hoje não é pago. Mas a reclamação contra a CPFL hoje é estadual, né? É enorme, né? Enorme. Inclusive, a CPFL não faz o serviço. Outro dia acabou a luz é um desastre, no né? Samambaia. Acabou, eram umas 9 horas da noite. À meia-noite, os caras não tinham conseguido falar com a CPFL. É um desastre. Tanto que o município abriu uma linha agora, Bauru abriu uma linha de telefone, um 0800, para poder a cidade receber as reclamações e ela passar para a CPFL, ou seja, é um desastre. E ao mesmo tempo, que eu devo estar protocolando logo no início agora, Duda, que é uma discussão também polêmica, mas necessária, que são os VTAs, que são os veículos de tração animal. Passou do tempo de a gente acabar com as carroças em Bauru. Mas para que a gente faça isso, a gente tem que criar condições daquelas pessoas que vivem disso, ter uma outra condição de sobrevivência. A SEB está participando da discussão de criar um subsídio para essas pessoas e treiná-las para fazer uma outra atividade, ou criar uma condição para que elas façam a atividade delas sem abusar dos animais, enfim. Hoje em dia não há mais espaço na área urbana para que as pessoas, e na grande maioria, são animais maltratados, são animais que não são bem cuidados, que não são alimentados, ou seja, nos dias de hoje não se incumbe mais, não se aceita mais nenhum tipo de maus tratos. E os VTAs, as carroças, são um foco de maus tratos enorme. Claro, nós não queremos aqui prejudicar aquele que vive disso. Nós precisamos, junto com a SEBS, encontrar um caminho, um subsídio para a sobrevivência dessas pessoas. Mas acabar de uma vez por todas com esses veículos de tração animal na área urbana do município. A dona Neuza, ela fala que na rua Araújo Leite, 855, respondo bem rápido. A luminária está queimada nesta rua há vários meses. E agora que a prefeitura está fazendo esse serviço de troca, será que ela poderia resolver o problema? Não é a prefeitura que está trocando, na verdade é a CPFL. A prefeitura, ela abriu um canal de comunicação para que o cidadão possa telefonar para a prefeitura e ela pedir a CPFL. Depois eu vou pegar exatamente o endereço aí e nós vamos fazer uma cobrança mais incisiva. Mas infelizmente é isso que você falou, Duda.
Não é só em Bauru, mas é no estado todo. Você não consegue falar com ninguém e quando fala, ninguém resolve o problema. Por quê? Porque eles querem empurrar de qualquer forma para o município e trazer esse custo para o município. Eles não querem mais gastar com isso. Aí sobra o bolso do cidadão, porque se esse serviço vier para o município, você não tenha dúvida que a contribuição de iluminação, a CIP, vai ter que aumentar. E é um desastre, né? É um desastre. Fernando Simões. Boa tarde, Duda e vereadores. Ainda falando sobre as comissões, acho que deveria ser investigado também se é ético sacar e receber doações de secretários da prefeitura na sua candidatura a deputado. Quem que é? Fernando Simões. Eu acho que por exemplo, toda pessoa física que quer nos ajudar a doar, no secretário. não precisa disso. Isso é permitido por lei? Não foi o secretário, foi a pessoa. Foi a pessoa. O Valdir Ferro, da Vila Celina. Vereadores, há um buraco na rua Alexandre Fadeiro, que a prefeitura ainda não tapou após concertos do DAI, e não há resolução para o problema no trânsito do bairro. A velocidade máxima é 40 km por hora, que não é respeitada pelos motoristas. Precisamos saber a altura da Alexandre Fávero, né? Alexandre Fávero, acho que é. Precisa saber a altura disso aí para a gente fazer uma solicitação, se é do DAI, se é da prefeitura. Então vamos pedir para o Valdir. Porque o que está acontecendo, eu até estava conversando com o secretário de obras agora, eles estão fazendo agora os tapas-buracos na cidade, correndo aí para fazer os tapas-buracos. Porque a dificuldade é o seguinte, o DAI, ele vai, abre, conserta o vazamento, mas não está tendo condições de equipe para ir lá para tampar. É um desastre. Então, a Secretaria de Obras, a SEAR, e aqui quero agradecer o secretário, os dois secretários. Com a vazamento que tem, pelo amor de Deus. Tampa um, abre dois. Então, E o Valdir Ferro ainda ele continua falando, na rua Mário Gonzaga Junqueira, nas quadras 16 e 18, foi recapeada há mais de 10 anos e ainda não há placas de pare nessas quadras citadas. Aí é em dúvida. Aí tá Mário Gonzaga Junqueira, 16 a 18? Placa de pare. Vou encaminhar, viu? Deixar. Continua a pergunta aí, mas infelizmente já estamos com quase 50 minutos de programa. Mais alguma coisa caiu, Davizinho, tá bom? Professor Davi, graças a Deus, aí depois do processo eleitoral, da campanha, né? Ficou 60 e poucos dias internado. E graças a Deus passou bem, final de ano, Natal, Ano Novo, graças a Deus passou em casa, sem alguma ocorrência e tal. E hoje ele está, graças a Deus, a cada dia está evoluindo o seu processo, né? Então, para a gente tem sido uma luta, né, diária, porque agora o Davi ele respira por aparelhos, né? Hoje ele usa o BiPAP, né? Constante. A energia não pode faltar para o Davi, por esse processo que ele tem hoje, que precisa do aparelho, né? O aparelho para respirar, para o funcionamento do seu pulmão. A gente estava com saudades de vocês dois aqui na TV Prevê. Eu mesmo, professor, depois da eleição, eu procurei dar aquela assistência que eu precisava dar, assistência não só para minha família, para minha esposa, que estava passando por processo. Você imagina, por exemplo, quase uma criança 70 dias hospitalizada, e esposa tendo toda a noite ido para pousar, então não é fácil. Mas, professor, eu agradeço a população que tem orado por ele, né? A ajuda, as pessoas que dão apoio para a gente, quero agradecer. E dizer, professor, que eu não vim mesmo por esse motivo, tá? Mas é um prazer todas as vezes que o senhor me convidar para estar aqui na TV, será um prazer de estar aqui com o senhor. E quero aproveitar o momento para parabenizar o senhor pelo trabalho, o trabalho da TV, os funcionários da TV Prevê, e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, Sacaia. Purininho, mais alguma coisa? Professor, também agradecer, eu também não tinha depois da eleição vindo por questões aí de tempo, enfim. Agradecer ao senhor pelo convite, mas principalmente e especialmente agradecer aos quase 22 mil votos que fizemos na eleição de deputado estadual.
saímos fortalecidos desse processo e com certeza absoluta, professor, mostra que a gente está no caminho certo, nos dá mais força e mais entusiasmo para continuar nesse caminho de trabalho, de poder servir as pessoas. Quero agradecer de forma muito carinhosa a cada um desses 22 mil votos, 22 mil eleitores, que entenderam que nós poderíamos representá-los também bem na Assembleia, mas continuamos aqui em Bauru trabalhando firme na Câmara, ajudando a Prefeitura a poder realizar o sonho das pessoas, poder fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor. Obrigado, professor. Sacar. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado. Bom, tá aí. Continue ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau.